Bem, galera, na aula de hoje a gente vai aprender a como analisar os gráficos de uma função do primeiro grau. Antes de começarmos, você deve perceber que toda função do primeiro grau é escrita na forma ax mais b. E que, quando se trata de gráfico de uma função do primeiro grau, nós podemos ter gráficos crescentes ou decrescentes. Será crescente quando a reta estiver inclinada para a direita e decrescente quando ela estiver inclinada para a esquerda. Você pode perceber nas imagens também que o ponto que toca o eixo y vai ser o nosso b da função. Então, sempre que o ponto tocar o eixo y, vai ser nosso b da função. E o ponto que toca o eixo x vai ser o nosso x da função, ou também conhecido como zero ou raiz da função. Então, vamos analisar esse primeiro gráfico. Nós temos aí um gráfico de uma reta inclinada para a direita, logo nós sabemos que o A vai ser positivo. A segunda informação vai ser qual ponto está tocando o eixo Y. No caso aí, perceba que está tocando no ponto menos 4. Logo, o nosso menos 4 vai ser o B da função. Continuando. Perceba que o ponto que está tocando o eixo X vai ser o nosso zero da função, o nosso x da função. E se eu quiser saber qual a função que deu origem a esse gráfico? Simples. Vamos substituir. Sabemos que toda função é dada na forma f de x igual a x mais b. E, ora, nós já sabemos quem é o b, que é o menos 4. Já sabemos quem é o x, que é o 2. Fica faltando somente quem? O a. E é ele que a gente vai descobrir. Então, substituindo f de x por 0, x por 2 e b por menos 4, temos que 2a é igual a 4, porque a gente pegou esse 4 negativo e passou para o outro lado positivo. O 2 ali que está multiplicando a passa dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Logo, o nosso a vale 2. Então, qual a função que originou essa função? Esse gráfico aí. Vai ser 2x menos 4. O a vale 2 e o b menos 4. Vamos para mais um exemplo. Nesse gráfico, a primeira coisa que você vai observar é que ele está inclinado para a esquerda. Logo, é um gráfico decrescente. E o a é negativo, menor do que zero. Então, a segunda coisa que você vai observar é que o ponto que toca o eixo y é o 3. Logo, o nosso b da função vai ser 3. E o ponto que toca o eixo x é o 5. Logo, o x é o nosso 5. Vamos agora observar qual função deu origem a esse gráfico. Primeiro, vamos calcular quem é o a da função. Então, mesma coisa. Você já sabe quem é o b, que é o 3. Já sabe quem é o x, que é o 5. E o f de x sempre substitui por 0. Resolvendo aí, temos que o a é menos 3 sobre 5. Então, vamos substituir de novo na nossa função. Temos que a função que originou esse gráfico aí, esse gráfico aqui, é menos 3 sobre 5x mais 3. Vamos para mais um exemplo. Analisando esse gráfico aqui, você vai observar que o a é negativo, já que está inclinado para a esquerda. É só você lembrar, você pensar que a reta estava aqui em pé e que ela caiu para a esquerda. Então, sabemos que nosso b é o 4, pois o 4 toca o eixo y, e que nosso x é 2, pois é o ponto que toca o eixo x. Então, vamos determinar quem é nosso a. Sabemos que nosso b é 4, nosso x é 2, e que o f de x a gente vai substituir por 0. Resolvendo aí a equação, temos que a é menos 2. Logo, a função que originou esse gráfico aí vai ser menos 2x mais 4. No gráfico a seguir,
primeira coisa que você vai observar é que a reta está inclinada para a direita, logo A é positivo. A segunda coisa que você vai observar é que o ponto que está tocando o eixo Y é o ponto 1. Logo, o nosso 1 é o B. E o ponto que está tocando o eixo X é o menos 2, que é o nosso zero da função. Então, substituindo aqui no f de x igual a x mais b, temos que o x é menos 2 e que o b é 1. Substituindo aí, você vai obter no final que a é 1 sobre 2. Logo, a função que originou esse gráfico é 1 sobre 2x mais 1. No gráfico a seguir, a primeira coisa que você vai observar é que o a é positivo, pois a reta está inclinada para a direita. A segunda coisa que você vai observar é que o ponto 6, que está tocando o eixo y, é o nosso b da função. O terceiro ponto que você vai observar é que o ponto menos 2, que está tocando o eixo x, vai ser o nosso zero da função. E a terceira coisa, a quarta coisa, determinar que é nosso ponto A. Substituindo x por menos 2, substituindo b por 6, substituindo f de x por 0, temos que o A é 3. Sendo nosso A igual a 3, a função que deu origem a esse gráfico foi 3x mais 6. No gráfico a seguir, observe que a reta está inclinada para a direita, logo nosso A é positivo. O ponto 4 que está tocando o eixo y vai ser o nosso b da função. O ponto menos 2 que está tocando o eixo x vai ser o nosso zero da função. Determinando agora quem é nosso ponto A, temos que A é igual a 2. Logo, a função que deu origem a esse gráfico aí vai ser o A, no lugar do A, você substitui por 2. No lugar do B, você substitui por 4. E vai ser 2x mais 4. No gráfico a seguir, observe que a reta está inclinada para a direita, logo o nosso A é positivo. O ponto menos 1 está tocando o eixo y, nosso b da função será menos 1. E o ponto 1 que está tocando o eixo x vai ser nosso zero da função. Substituindo aí na função, temos que a é menos 1. Logo, a função que deu origem a esse gráfico vai ser menos x mais 1. Já que o a é menos 1, menos 1 vezes x fica menos x. E nosso b era menos 1. Um erro aqui, galera. Aqui é menos 1, certo? Menos x, menos 1. Mais um exemplo. Então, a reta está inclinada para a esquerda, logo, nosso a é negativo. O nosso b da função vai ser o 3. Nosso x da função também vai ser 3. Descobrindo quem é o ponto A, observa-se que a é menos 1. Então, vamos substituir na nossa função. Vai ficar menos x mais 3, já que o a é menos 1 e o b é 3. Do mesmo jeito nesse gráfico, a reta está inclinada para a direita, logo o nosso a é positivo. O nosso b da função vai ser o ponto 3, que está tocando o eixo y. E o menos 2, que está tocando o eixo x, vai ser nosso zero da função. Substituindo aí na nossa função f de x igual a x mais b, temos que o x é menos 2, temos que o b é 3, determinando o valor de a, que é menos 3 sobre 2, podemos assim determinar a função que gerou esse gráfico. Já que o a é 3 sobre 2, substituímos aqui, e o nosso b era 3. Para finalizarmos, queremos determinar qual foi a função que gerou o gráfico a seguir. Então, você vai observar que no eixo y está tocando no ponto 50, logo ele vai ser nosso b da função. E no eixo x está tocando no ponto 500,
que vai ser nosso x da função, ou raiz da função. Então, substituindo aí, temos que f de x vale 0, o a é o valor que queremos descobrir, o x vale 500 e o b vale 50. Resolvendo essa função aí, essa equação, temos que o a vale menos 1 sobre 10. Logo, a função que gerou esse gráfico vai ser menos x sobre 10 mais 50. Desculpe pelo erro. Então, galera, isso é tudo por hoje. Valeu, falou e até a próxima.